falando conosco, prepara o nosso coração para recebermos mais e mais de Ti. E nessa noite, Senhor, pedimos ao Senhor, continua guardando a casa do Teu servo, a família do Teu servo, continua, Senhor, sustentando, Senhor, o Teu servo, a obra do Senhor na vida dele, aquilo que o Senhor tem chamado ele para fazer. Continua ajudando o Teu filho, meu Senhor da glória, porque no Senhor ele é mais do que vencedor. É o que pedimos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pega a sua Bíblia, está em pé aí. Você que está em pé, abra no Salmo 91. Enquanto isso, louvor a Deus está aqui, junto com os irmãos, essa igreja, abençoada, amada, dirigida pelo nosso pastor amigo Isaías. Deus abençoe, nosso pastor Isaías, dando graça, dando saúde, dando força, conduzir esse rebanho, juntamente com a sua esposa, aqui, e esses obreiros de Deus. Louva a Deus pela vida da pastora Rosa, da pastora Alessandra, de Diaconisa, enfim, todos os irmãos, nosso amigo Sidney, nossos amigos músicos que estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Minha esposa não pôde vir porque ficou muito cansado desde ontem, tá igual Marta, tarefada em muitas coisas. Meu Pai do céu. Eu falei, vamos embora, mulher. Eu não vou ficar em casa, estou cansado. Ainda faltou água na comunidade. Mas eu tomei banho para vir para cá, tá, irmão? Faltou água, eu tomei banho, arrumei uma água lá, tomei banho e vim para cá, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Você achou aí? Diga amém. Salmo 91, eu quero ler o versículo de número 10, que é o versículo tema da campanha aqui dos irmãos, que diz assim, Salmo 91, verso de número 10: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmão, eu sei o tempo hábil que eu tenho aqui, não vou passar do tempo não, tá bom? Eu peço que você preste atenção na palavra. Todo culto que tem sido feito aqui tem sido importante, a parte dos louvores, a parte do testemunho, as orações, a oferta, e agora vem a parte da palavra. Eu falei para minha esposa ontem, parece que é fácil a gente pregar no Salmo 91, no verso de número 10 principalmente, mas quando você começa a estudar, irmão, fica uma coisa meio difícil se você não tiver a revelação da parte de Deus. Você procura em livro, você procura em dicionário, você procura nos grandes mestres como Champlin, e você não acha muita coisa que você quer transmitir para a igreja da parte de Deus. Estou aqui debaixo de uma revelação, sem ferir texto, sem agredir a igreja, sem agredir ninguém, falando para você que quando o Salmo 91, escrito no verso de número 10, falando que nenhum mal nos sucederia, ou nenhum mal nos sucederá, e praga nenhuma chegaria à nossa tenda, a gente entende que o Salmo 91, ele todo é um salmo de proteção. Os 16 versos que ele possui, está falando sobre uma proteção, e no verso primeiro, essa proteção é direcionada para alguém. Não é para todos que têm a Bíblia, não é para todos que possuem Bíblia. Eu passei ali agora, na casinha que tem ali, no larguinho, e aquela casinha que tem ali antiga. Antigamente eram as imagens que tinha ali, mas como parece que os caras supostamente viraram crente, botaram a Bíblia ali. E a Bíblia está aberta no Salmo 91. Mas só que eu reparei que tem um buraco no vidro. Falei, então não adianta ter um salmo aberto e não praticar o que está escrito no salmo, ou não ser a pessoa que foi direcionada a esse salmo. Porque o Salmo 91, no verso 1, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A proteção do Salmo 91 é para aquele que habita, é para aquele que está. É para aquele que está lá, debaixo das asas do Onipotente. É para aqueles que preferiram, adquiriram, tiveram consciência que a única proteção que eles têm é estar no esconderijo
de Deus. E já dizia o apóstolo que aquele que está escondido em Deus, o maligno não o toca. Ainda que tente tocar, mas nós estamos escondidos em Deus. Não estou aqui para agredir ninguém, mas quando a gente era do outro lado, quando a gente não era cristão, a gente cristão aqui fala, quando a gente era do mundo, quando era do Egito, a gente procurava 1001 coisa para nos proteger. Principalmente eu tinha cordão, tinha medalha, tinha anel e quase fiz uma tatuagem. Graças a Deus que eu não fiz, não tinha me arrependido. Mas eu achava que aquilo que eu tinha me protegia. Até que aqui no Larguinho uma vez, num baile funk, numa troca de tiro que houve, eu vi que nada que eu carregava no corpo podia me proteger. Mas depois eu entendi que naquela noite, naquela madrugada, a proteção e o livramento não veio daquilo que eu carregava no corpo, mas veio através de orações de pessoas que já estavam orando pelo jovem da comunidade, para esses se converterem. E eu acreditei, e eu estou aqui nesta noite, no mesmo lugar que quase fui morto, para dizer para você, se eu não corresse para o esconderijo do Altíssimo, eu não estaria aqui nesta noite para contar para você que ainda existe proteção para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que estão em Deus e para aqueles que estão escondidos debaixo das asas do Onipotente. Então esse salmo é direcionado para essas pessoas que estão habitando no esconderijo do Altíssimo. E diz mais, diz o Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, e nele eu vou confiar. Então, o salmista ele vai começando o salmo dizendo, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sua onipotente descansará. Então a gente entende que é um salmo de proteção. Os salmos mais conhecidos desse livro de salmo, que tem 5 livros dentro de um só, e a gente considera o livro de Salmo como se fosse uma Bíblia também, assim como no livro de Isaías, mas o Salmo a gente considera uma Bíblia dentro da Bíblia, porque nele tem 5 livros aqui dentro que formam um livro só, que é o livro dos Salmos. De 150 salmos que a gente vê aqui, alguns são mais conhecidos ou mais falados, principalmente o 91, que é conhecido de muita gente, e o Salmo de número 23 também. O Salmo não é só cânticos, como a gente imagina, mas o salmo é cânticos, culto de ação de graça e orações também. Alguns salmos, como o Salmo 112 em diante, se me faz memória, são salmos de romagem ou de romaria, porque aqueles que iam para o culto ou para o grande templo, quando o salmista passava, para você entender, os salmistas passavam aqui na rua, aqui, cantando até a igreja, aqueles que ouviam iam atrás também, louvando a Deus na rua até chegar no templo, e chegando no templo o louvor não parava, o louvor continuava, porque eles chegaram no templo. Como no Salmo de número 84, que os filhos de Corá estão maravilhados em entrar dentro do templo, porque no Salmo 42 eles estão de fora do templo, mas no Salmo 84 eles entram de novo no templo e começam a adorar, e começam a ficar admirados com aquilo que tinha dentro do templo. E eles adoram uma intensidade tão grande que parecia que era a primeira vez que eles entravam dentro do templo. Então os salmos, irmão, ele é conhecido principalmente por esse salmo que eu citei para vocês aqui, o 91 e o 23. O salmo primeiro é um salmo também de conselho para mim e para você, para que a gente não venha ficar no meio da roda dos escarnecedores, para a gente não ficar no meio dos ímpios, para a gente não ficar no meio daquelas pessoas que escarnecem da palavra, escarnecem de Deus. E eu fiquei maravilhado em meditar no Salmo, porque o Salmo está no meio da Bíblia, é como se fosse uma base da Bíblia. Então logo a gente entende, se eu estou aflito e angustiado, eu leio o Salmo 91. Se eu preciso de alguma coisa, eu leio o Salmo de número 23. Mas nem todos os salmos que você lê é um salmo de podemos dizer assim, de maravilhas. O Salmo 22, que é o salmo da corça da manhã, é um salmo de aflição, é um salmo de tristeza, é um salmo de angústia, é onde o salmista está passando por grandes tribulações e parece que Deus abandonou ele, como ele diz, Deus, por que me desamparasse? Mas na verdade Deus não desampara o salmista. É porque a gente, no meio de tanta aflição, de tantas batalhas, de tanta agonia, a gente acha que Deus nos abandonou, mas não nos abandonou.
O Salmo 22, de número 22, ele vai mostrar a agonia do Messias na cruz, a humilhação do Messias na cruz, o escárnio do Messias na cruz, mas o mesmo Salmo também vai mostrar a glória do Messias ressurgindo dos sepulcros. Então a gente entende que no princípio pode ter choro, no princípio pode ter dor, no princípio pode ter lágrima, mas no livro de Jó vai dizer, o final vai ser maior do que o teu princípio. O teu final vai ser maior do que o teu começo. E lá no livro de Jó, quem fala isso é uma pessoa que está falando que Jó está no erro, está no pecado. Mas ele é usado pela boca dele mesmo e vai dizer, o teu início pode ter sido difícil, mas o teu final vai superar esse início ali. Então para você que está aqui, talvez, como Jó, sofrendo, chorando, está perdendo, acha que não tem saída, acha que Deus abandonou, Deus está dizendo, é só uma fase. Porque o teu final não vai nem se comparar com o teu começo. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso é verdade? Porque, meu irmão, o importante não é como a gente começa. O importante é como a gente vai terminar. Agora, para você ficar espantado aí, parece que a nossa vida é uma novela. Que os outros olham e dizem assim, rapaz, eu já conheço essa cena aí. E pelo que eu sei, isso aí não vai acabar bem. Mas se esquece que toda novela tem um escritor e tem um autor. Se a nossa vida fosse uma novela, a gente estava bem na fita, porque o nosso autor não escreve cenas que vai no final provocar dor e lágrima, tragédia, para alguém dizer, confiou tanto em Deus, olha o final dele. Confiou tanto em Deus, olha o que deu. Pelo contrário, quando pensarem que a cena vai acabar daquela maneira, é só virar a página que o negócio muda. Isso é bíblico? É, porque 1 Samuel, capítulo 1, diz que Ana só chorava, Ana só chorava, Ana só chorava. Quando você vira a página para o capítulo 2, diz Ana cantou um cântico, Ana cantou um cântico, Ana cantou um cântico. Você não entendeu? Ana chorava no capítulo 1, mas no capítulo 2 ela está cantando um cântico. Porque Deus deu a vitória que ela tanto desejava. Irmãos, como se trata aqui no Salmo 91, verso de número 10, que é a base aqui da campanha, a minha família no esconderijo do Altíssimo, não é isso? O verso escolhido foi, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua terra. Então vamos lá. A gente sabe que o mundo está rodeado pelo mal. O mundo não é do maligno, o mundo jaz do maligno. O maligno não é dono do mundo, ele não é dono de nada. Ele jaz no mundo, ele está no mundo. Então o mal está no mundo. E o mal que a gente vive hoje, que a gente vê hoje, eu pregava em Niterói domingo e falava o seguinte, que não supera o mal que a gente vê hoje, não supera os tempos de Noé, ou o mal que aconteceu no tempo de Noé. Quando a gente lê a Bíblia, parece que o mundo vai progredir, mas Jesus disse que não. Ele regride, ele volta ao princípio, porque ele vai dizer assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Comia, bebia e dava casamento, até que Noé entra na arca, vem um dilúvio e arrasta toda aquela galera lá, aquela multidão que não acreditou nas palavras de Noé, ou nas palavras de Deus através de Noé. Então a gente entende, Jesus está dizendo que antes da sua vida, o mal vai ser tão superior ao mal do tempo de Noé, que a gente vai precisar de proteção? Sim. Como a gente precisa de proteção? Porque para viver em comunidade, sair de manhã e voltar tarde ou à noite, só pela proteção de Deus. Porque quando você liga a televisão, eu ligo o rádio, como eu gosto de ouvir rádio quando eu estou trabalhando, o que a gente ouve é 90% só tragédia. E a gente fica assim, só Deus para nos guardar. Só Deus para nos livrar. Por quê? Porque o texto bíblico para esta campanha é, nenhum mal te sucederá. Então eu tenho que acreditar que eu estando em Deus, nenhum mal vai acontecer comigo. Mas calma aí, pastor. Mas tem coisas que acontecem na vida de crente. Tem coisas que acontecem na vida daqueles que confiam em Deus.
Muitas das vezes acontece sim, a gente não está livre disso. Mas é permissão de Deus. E quando Deus permite que algum mal aconteça na nossa vida, primeiro, é para a glória e honra do nome dele. Segundo, é para um milagre maior acontecer. Ô pastor, aí tu pegou. Como é que o senhor prova isso? É simples. Capítulo 10 de João. Jesus é perseguido na festa das luzes e era inverno. Os fariseus queriam que ele fizesse um milagre, como que sempre queriam que Jesus fizesse um milagre, eles acreditavam, não precisavam, isso é uma outra história. Jesus debate com eles, dizendo: vocês fossem a minha ovelha, eu ouvia minha voz. Mas como vocês não são minha ovelha, não reconhecem minha voz. Porque o que eu faço vem de Deus. As minhas obras já não falam por si próprio, eles não acreditam. Jesus sai dali e volta para o Jordão, capítulo 10 de João. Lá no Jordão parece que o médico assim: não acreditam em mim, sempre estão debatendo comigo. E às vezes uma dúvida entra, não na cabeça de Jesus, mas na nossa cabeça, às vezes entra a dúvida. Alguém duvidando da nossa chamada, alguém duvidando do nosso ministério. Jesus nos ensina: quando me perseguiram, duvidaram do meu ministério, voltei para o Jordão. Por que ele volta para o Jordão? Porque no capítulo 3 de Mateus, foi lá no Jordão que quando ele sai das águas, que o Espírito Santo vem, uma forma corpórea de uma pomba, a voz de Deus vai dizer para Jesus e para a multidão que está ali: esse é meu filho amado, aqui eu tenho prazer nele. A voz que vem é de Deus falando para Jesus: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós não podemos ficar com a segunda voz que vem no capítulo 4 de Mateus: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, que está escrito. Sabe que Deus, apostar e me adorar, vou te dar toda a riqueza. Não, a gente fica com a primeira voz, mas tem gente que não acredita. Jesus vai para o Jordão porque foi lá que Deus falou que ele era. Toda vez que a gente se sente perseguido, ou o nosso ministério está em xeque, nós temos que rebobinar nossa mente e voltar no princípio de tudo. Deus falou comigo uma palavra alguns anos atrás, eu vou acreditar naquilo que Deus falou. Aleluia. Aí Jesus está lá. E o mal, pastor? Jesus está lá. Aí entra o capítulo 11 de João. O capítulo 11 de João, você sabe, é a história de Lázaro. Lázaro está enfermo, manda mensagem para Jesus. Jesus fica alguns dias lá e vai dizer para os discípulos: nós vamos voltar de novo. Mas queriam te apedrejar lá. Vou voltar porque tem que despertar. Lázaro está dormindo. E alguém vai dizer: se está dormindo, logo vai acordar. Jesus vai abrir os olhos e diz: não, rapaz, Lázaro está morto. Eu glorifico ao Pai de você não estiver lá, não está tido lá quando ele morreu. Aí beleza, então vamos voltar. Quando Jesus volta, irmão, que vai até o sepulcro de Lázaro, a palavra é essa: Pai, graça te dou, porque tu sempre me ouve. E eu disse isso por causa da multidão que está aqui. Pastor, eu não entendi. Enquanto os fariseus queriam que ele fizesse um milagre só para os fariseus ver, o milagre vai acontecer agora, não só para os fariseus, mas para todos que estão ali. O mal que vem na vida de Lázaro vai glorificar o nome de Jesus e o milagre vai ser maior. Porque muitas das vezes uma cura não basta. Ele quer fazer uma ressurreição para provar que ele é Deus. Para provar que ele é Deus. Para provar que ele é Deus. Eu não vou curar ele, eu vou ressuscitar ele. Eu vou trazer ele de volta. Eu vou trazer ele renovado de novo. Eu vou trazer ele no meio das trevas de novo. Eu não vou curar ele, mas eu vou ressuscitar ele. Olha, um aluno na escola dominical me perguntou assim: pastor, Jesus então era como se fosse um culto de ação de graça, quando ele fala: Pai, graça te dou porque tu sempre me ouve. Eu falei assim: não era um culto de ação de graça. Mas por que Jesus estava dando graça? Porque a lei natural é viver e morrer, meu irmão. E depois da morte, vem o juízo. Foi isso que Deus criou, por causa do pecado do homem. E qual é o embate aí? É que Jesus já estava pedindo ao Pai, desde que ele saiu do Jordão, para ressuscitar Lázaro. E quando chega na porta do sepulcro, Lázaro já está ressuscitado já. Tanto que ele diz: graça eu te dou porque tu sempre me ouve. Se sempre me ouve, é porque Jesus orou para Lázaro ressuscitar. Quando ele chega na porta, o defunto não é mais defunto, mas está vivo. E a palavra é só essa: Lázaro vem para fora. Não aconteceu mal? Aconteceu. Qual foi o mal? A enfermidade. E depois? A glorificação do nome de Jesus. Aleluia. Então lá vai para quem está aqui preocupado com alguém que está doente. Essa doença é para a glória e honra do nome de Jesus. Aleluia.
Ainda que o mal venha, mas o mal vai se transformar em uma bênção na sua vida. Aleluia. Ô pastor, aí é complicado. Já viu aquele ditado? Há males que vem para bem? Há males que vem para bem? Mas só que, olha a continuação para mim terminar já. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. E eu fiquei assim, praga nenhuma. Existem alguns tipos de praga. Primeiro, praga na lavoura. Você planta, você cuida, quando você vai colher, você percebe que uma praga atingiu a lavoura. Aí o seu pensamento é: toda a minha plantação está perdida, porque uma praga atingiu a lavoura. Como é que eu vou recuperar o meu investimento se uma praga atingiu a lavoura? Você percebe em Mateus 13, o dono do campo planta o trigo, mas só que o inimigo joga uma praga chamada joio. Aquilo é uma praga. É uma praga escondida e oculta e disfarçada, porque parece trigo, mas não é. É joio. Quando tentam tirar, você sabe a história, o dono do campo não deixa, diz assim: deixa crescer o joio junto, porque no final de tudo, vamos arrancar, mas agora deixa crescer junto. Está lá. Não deixa de ser uma praga, o joio. Mas existe praga, e essa aqui que eu falo para vocês e já termino, que está dizendo aqui no Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. E tenda aqui a gente traz para a nossa casa, traz para a nossa família. Se existe pragas na lavoura como existe outro tipo de praga, que é esta praga que está aqui no Salmo 91, versículo 10, que é a praga falada, que são palavras lançadas. É esse tipo de praga aqui que ele está falando aqui. Quando alguém lança uma palavra de maldição contra você, ou contra a sua casa, ou como queira, contra a sua família. A gente desde pequeno ouvia falar assim, ó: cuidado que praga de mãe pega. É assim, ó, praga de mãe pega. Olha, cuidado com aquela vizinha ali que ela gosta de lançar praga. Olha, cuidado com o fulano de tal, que a família dele é do lado do outro lado, ele gosta de lançar umas pragas na família dos outros. E quando acontecia algo que em nossa vida que estava ligado com a palavra que foi lançada, ele diz assim: a praga de fulano pega mesmo, a praga de fulano pegou mesmo. Mas calma aí, eu estava meditando nisso aqui e entendi uma coisa: a praga falada é uma palavra negativa contra alguém. E o pior, que o meu pastor Roberto, ele sempre fala assim, ó: como é que tem gente que gosta de imitar ou de seguir os passos de pessoas erradas, negativas. Por quê? Porque se alguém falar uma palavra negativa, como uma praga, que é uma praga, uma palavra negativa contra você, você não pode absorver como uma esponja essa palavra. Você tem que rebater ela. Você tem que rebater a palavra. Mas como Satanás sabe que atingindo a mente do ser humano ele fica vulnerável, irmão, tem gente que acolheu palavras de maldição que foram lançadas contra a vida. Eu falava assim, ó: a minha casa, ninguém fez faculdade. A família Santiago, pai, mãe, irmão, irmã. Ninguém fez uma faculdade. Aí eu estou ouvindo o rádio trabalhando, aí vi no rádio o testemunho de uma mulher que catou garrafa PET há alguns anos. Ela catava reciclagem e ela conseguiu pagar a faculdade da filha dela. E a filha dela se formou. Eu falei: calma aí, isso aí me confronta, porque ela catava reciclagem e conseguiu, através de catar reciclagem, pagar uma faculdade para a filha dela, testemunho verídico. Eu falei: não, Senhor, na minha casa, eu não cato reciclagem, mas na minha casa,
alguém tem que fazer uma faculdade. E eu profetizo, Senhor, que na minha casa os meus filhos vão fazer faculdade. Passou-se 11 anos, mais ou menos. 11 anos. Esse ano se abriu uma bolsa de faculdade para o Pedro Gabriel. E era online, falou, pô, pai, abriu online, eu não quero fazer online, quero fazer presencial. E está muito caro. E Deus me fez lembrar da palavra que eu falei, a minha casa eu vou ter que fazer faculdade. A gente não fez, né? Mal fizemos a casa de Aulêmia ali, só Jesus, né? Aí, irmão, ele se inscreveu, tá tudo certo, beleza. Mas só que de repente, eu não sei se é Estácio ali no Norte Shopping. É Estácio? É no Norte Shopping. Aí mandaram para ele, pá. E ele, de madrugada lá, não sei o quê. Mandaram para mim aqui na Estácio Norte Shopping. E a área que eu quero fazer, que é logística, que não sei o que, lá. Falei, e aí, pai, aqui, como eu fiz Enem e tirei uma boa nota, a minha nota faz que eu entre 100% de graça lá. Falei, mesmo ele é. Mas só que eu tenho que esperar, porque se alguém vir com uma nota maior do que eu, aí eu perco. Falei, vamos orar. E tome oração. Aí, 3, 4, 5 dias. Aí veio o resultado dele. E aí, cara, ele, pô, apareceu outra pessoa com a nota mais alta do que eu. Falei, mas não desiste não. Glória a Deus, mas não desiste não. Vamos continuar orando. Passou mais uma semana. Aí veio eu chamo de menino que é nossos filhos, né? Tá tão rapagão já. Aí veio o menino. Aí, pai, mandaram de novo para mim. Falei, o que houve? A pessoa não foi, a pessoa desistiu. Então, como eu estava com a maior nota, mandaram para mim de novo. Falei, e aí, que eu tenho que fazer algumas coisas. Precisa de quem? Contra-cheque do senhor, não sei o que lá da minha mãe, e a renda da família, aprovar para ele lá, que eu não tenho condições de pagar essa faculdade. Eu falei, rapaz, a faculdade é tua em nome de Jesus. Os empecilhos aconteceu, o negócio aconteceu, mas só que a palavra foi lançada lá atrás. Meus filhos vão fazer faculdade. Irmão, tem uma amiga minha que trabalha lá na área administrativa, né? E ela falou assim, o que está fazendo aqui, Pedro? Eu falei, não, o que tu precisa? Isso aqui não, deixa comigo, vem me procurar aqui, que eu vou resolver isso para você. Mas quem prometeu foi Deus, e homem e mulher não mete a mão em nada. Ela não precisou fazer nada, porque, irmão, deu tudo certo. Já tem 3 meses o Pedro fazendo a faculdade na Estácio, 0800, para a glória e honra do nome do Senhor. Porque placa nenhuma vai chegar na nossa tenda. Porque enquanto alguém diz, vai dar para quem não presta, vai ser isso, aquilo na vida, não vai conseguir, a vida vai ser igual do pai e da mãe. A gente que tem uma palavra de Deus diz, está repreendida em nome de Jesus. Essa palavra cai por terra, porque o melhor Deus tem para você. Aquilo que não foi, tu vai ser. Onde eu não consegui chegar, tu vai chegar. Então eu profetizo nessa noite, aonde a gente não foi, nossos filhos vão. Aquilo que a gente não conseguiu ter, nossos filhos vão ter. E agora vai ser do Senhor, porque nenhuma praga vai chegar na nossa casa. Aleluia. Nenhuma praga vai chegar na nossa casa. A gente não precisa colocar o sangue do cordeiro lá, porque a gente já temos o cordeiro inteiro na nossa vida. A proteção de Jesus está lá. Aleluia. Não precisamos botar fita vermelha na porta. Não precisamos botar óleo de boi no copo atrás da porta. Não precisamos botar uma vassoura atrás da porta. Não precisamos botar ferradura de cavalo atrás da porta. Se ferradura desse só, botava o cavalo inteiro. Não precisamos. Só precisamos dobrar nosso joelho no quarto. Aleluia. Falar com o nosso Pai em segredo, que Ele sabe tudo e resolve tudo. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Para mim terminar e pegar o microfone, Jó, se puder botar aí na tela aí, livro de Jó. Olha o que Jó vai dizer. Melhor, olha o que Eliafaz vai dizer. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler até o 22. Olha o que diz. Porque ele faz as feridas
e ele mesmo ata. Ele fere as suas mãos, cura. Está falando de Deus. Deus faz as feridas, mas ele mesmo vai lá e bota a dura. Deus fere, mas a mão dele também cura. Tem coisa que é Deus, não é o diabo não. Tem coisas que é Deus, né? Olha o 19. 6 angústias te livrará. Ó, de 6 angústias te livrará. 6 angústias te livrará. E na 7ª o mal não te tocará. Ó, olha o que diz o Salmo 91. Nem o mal te sucederá. Olha o que diz Jó. Nem o mal te tocará. Você sabia, meu irmão, que para você chegar aqui hoje, se cumpriu o Salmo 91 que diz: 1000 caiu à tua direita, aleluia, 10.000 à tua esquerda, aleluia, e tu não foi atingido. Isso fala de demônios, que se fosse possível te engolir vivo, como diz o Salmo. Te livrará, né? Da 7ª do mal, o mal não te tocará. Olha o 20. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Está vendo aí? Olha o 21. Do açoite da língua estarás abrigado. O açoite da língua aqui é as maldições que lança contra a nossa casa. Aleluia, Deus. Irmão, tem gente que não gosta de você pelo teu jeito de ser, pelo teu jeito de se vestir, pelo teu jeito de andar. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, eu não vou com a cara de sei o quê, eu não vou com a cara dele e dela. Irmão, tem gente que te detesta, me detesta, sem ter nunca conversado com a gente. E nisso aí, eles lançam palavras. É a língua que está aqui em Jó. Do açoite da língua, tu vai estar abrigado. Olha o versículo 21 ainda, né? E quando vier a assolação, não temerás. Da assolação da morte te rirás. E das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás tua aliança. E os animais da terra viverão em paz contigo. 24. Saberão que a paz e a tua tenda percorrerá tuas possessões, e não te faltará, e nada te faltará. Olha o que ele está falando aqui. A bênção para a nossa casa, a bênção para a nossa família, a bênção para os teus filhos, a bênção para você aqui nesta noite. E o que Deus fala é: nenhum mal te sucederá, e palavra de maldição não vai chegar na tua casa. Glória a Jesus. Pelo poder da língua, tu vai estar livre. Então, meu irmão, fique tranquilo, porque o que anda falando, ou o que vão falar, não vai te atingir. O que anda falando que vão falar, não vão te atingir. Você sabe que a língua é terrível. Língua é terrível. Palavra é terrível. Mas maior é a palavra de Deus. Para nos guardar, para nos livrar deste mal. Nenhum mal te sucederá. E praga, falada, lançada, vai chegar na tua tenda. Teve uma vez, na Bíblia, que olharam para o povo de Deus e falaram assim: esse povo é maior do que eu. Esse povo está na minha terra. Esse povo aí vai possuir tudo que eu tenho. E o povo não fez nada. O povo só queria passar. Aí alguém contratou outra pessoa e disse assim: olha, o negócio é seguinte, vou te dar dinheiro para tu amaldiçoar um povo que está lá nas minhas terras lá. Ele é são maior do que eu, vão possuir tudo. Aí contrataram o camarada. Quando o cara chegou lá, houve um embate porque ele falou: tu não vai. Ele falou: é dinheiro aí. Quando veio de novo, ele falou assim: ó, tu vai, mas tu vai falar aquilo que eu mandava tu falar. Era o Balaão, como o Sidney falou aqui. Quando chegou lá, meu irmão, que Balaão olhou para o povo, aí Balaão falou assim: o povo está aí, ó. Amaldiçoa este povo, está em cima da montanha e o povo está no vale. Quando o Balaão foi amaldiçoar o povo, Deus trocou o disquete da mente dele e disse assim: não, eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Deus nos livra de maldição que a gente nem está vendo, nem enxerga. Olha como é que é nosso Deus. E quando alguém vem para fazer o mal, eu falo assim: tu vai fazer o bem. Eu vou usar você para fazer o bem. Glória. Se prepare.
Porque até quem não gosta de você vai ter paz contigo. Glória a Jesus. Quem acredita nisso? Aleluia. Até quem não te suporta vai ter paz contigo. Como é que eu vou amaldiçoar quem Deus não abençoou? Quem Deus não amaldiçoou? Não posso. Não, mas eu te paguei para isso, mas eu não posso. Por quê? Esse povo aí é o povo de Deus. Porque quando a Jacó não vale encantamento, enquanto Israel não vale maldição. Enquanto ele lançava, Deus é repreendendo. Lançava, Deus é repreendendo. Lançava, ele queria até amaldiçoar por causa do dinheiro. Mas eu falo assim, tu vai falar aquilo que eu mandei tu falar. Aleluia. Uma coisa que me encanta, ele falou assim, olha, esse povo aí deita como um leão e se levanta como uma leoa para despedar sua presa. Esse povo aí é como um boi selvagem, quando se levanta, ninguém fica na frente deles, e do balde deles mana água. E de repente Balaão falou assim, ó, eu estou vendo de olho aberto. Aí o Balaão, que o quê? Um cântico como se um rei estivesse no meio deles. Ah, irmão, ele não sabia, mas Jesus já estava no meio daquele povo. Glória a Deus. Eu entrego o microfone dizendo para você, sabe qual é a visão que Deus me dá aqui nesta noite? É de asas. Olha para mim, é de asas. E essas asas, cada um de nós está debaixo dela. Você já viu quando a galinha tem uns pintinhos, alguém vai pegar, ela abre logo as asas, fica toda arrepiada e parte para cima. Jesus falou isso para Jerusalém, mas Deus usa Isaías dizendo assim, ó, é as minhas asas, é as minhas asas, as asas de Deus, a grande águia está sobre a igreja de Benfica. Então, irmão, sai daqui nessa noite acreditando nessa campanha, nesta palavra. Para onde você for, as asas de Deus vai te cobrindo, vai te cobrindo, vai te cobrindo, vai te cobrindo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre e nos guarde. Que Deus resplandeça o rosto sobre nós. Que Deus nos dê a paz. E que a proteção do Altíssimo esteja sobre nossa casa, sobre nossa família. Para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.